Uma cordial saudação racional aos espectadores da RCTV. Estamos levando até vocês mais uma edição de Notícias em Destaque na Fase Racional. Iniciamos a notícia de hoje, um assunto que baila nos últimos tempos pelo mundo todo. No último 21 de janeiro deste ano, ficou marcado em especial pela manifestação de milhões de mulheres que saíram às ruas em centenas de cidades americanas, Nova York, Los Angeles e Chicago. As manifestantes reivindicaram ao recém norte-americano respeito aos direitos femininos e consideram tratar-se. Participaram do evento, além de ativistas, também famosas cantoras, cantores, músicos internacionais, além de celebridades do mundo social, político e artístico. A maior manifestação foi na capital Washington, Estados Unidos, com mais de 500 mil pessoas. As manifestações também ocorreram em várias cidades do mundo. Em Paris, na França, as manifestações foram ao lado da Torre Eiffel, onde ocorreram milhares de manifestantes. Também em outros países, Roma, na Inglaterra, em Londres, em Sydney, na África do Sul, de Joanesburgo, as se estenderam ainda para outros países, como a Finlândia, Espanha, Holanda e República Tcheca, mostrando a magnitude dessas manifestações pelo mundo, onde também houve passeatas e acaloradas manifestações, não só pelos direitos das mulheres, dos imigrantes e de multidões de foragidos de países em guerra. Você está assistindo pela RCTV, está aqui na Fase Racional. Pois é, Meire, parece que a Declaração Universal dos Direitos Humanos voltaram à tona nesses últimos meses. Acontecimentos que se avolumaram pelo mundo. Como é que você, Meire, observa esses fatos repercutindo por todo esse mundo? Meire, com a palavra. Um salve a todos que estão assistindo a RCTV. É com muito prazer que eu participo desse comentário. É o seguinte, eu vejo com muita naturalidade, porque como estudante da cultura racional, a gente sabe que a vigência do terceiro milênio é da energia racional. E a energia racional vibra nas cabeças, fazendo uma chamada mesmo, um chamado para que os direitos dos cidadãos, os conhecidos direitos humanos, que vêm desde os primórdios da vontade humana, na Idade Média, quando, na vigência do cristianismo, a humanidade vem lutando, vem buscando por esses direitos. Como a gente é? Como somos, enquanto seres humanos, uma espécie em evolução cognitiva, é muito natural que na fase racional, na fase onde esses direitos vão entrar definitivamente em vigência, que os seres vibrem essa vontade com mais veemência. E essas manifestações, elas ocorrem pela inconsciência das pessoas, e não conhecerem a nova fase da natureza, mas já sentirem que essa nova fase pede todo tipo de igualdade entre os seres, igualdade de manifestações, igualdade de direitos, que todos os homens, porque no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vê que está escrito lá o seguinte: todos os seres humanos
nascem iguais em direitos. Então, se todos os seres humanos nascem iguais em direitos, essa manifestação é uma manifestação natural. Só que o raciocínio vibra, o raciocínio pede, mas os seres humanos não conhecem. O que vigorou no segundo milênio, que fez a redação romântica dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vigorou tudo ao contrário, vigorou a desigualdade, vigorou o racismo, a escravidão. Os direitos humanos sempre foram violados. Acontecia na teoria romântica, como eu já disse, mas na prática não podiam acontecer, porque o cérebro humano não estava ainda preparado. A preparação vem agora no terceiro milênio. Então, são manifestações que quem estuda a cultura racional vê com total naturalidade, porque o ser humano tem que exercer sua função no planeta, a sua função de raciocinador, e o raciocínio, ele contém em seu bojo todas essas igualdades, e os seres tinham que se manifestar mesmo, tinham que buscar por seus direitos, tinham que dizer para a humanidade, olha, não quero mais o racismo, eu não quero mais a desigualdade entre os homens, não é possível mais que não haja amor ao próximo, não é possível mais que não haja a fraternidade, a paz, a concórdia. Essas guerras têm que se acabar. A natureza vibra por essa necessidade. E o ser humano, como um ser integrante dessa natureza racional, ele vibra com essa natureza pedindo por esse tipo de igualdade. Então, são manifestações que a gente aplaude como estudante da cultura racional, mas elas precisam ser amadurecidas agora no terceiro milênio. E vão ser. Porque a natureza, com essa chamada, com essa vibração autêntica e verdadeira, ela vai convocar os seus seres para que vivam definitivamente dentro dos seus direitos humanitários. Muito bem, muito obrigado. E secretária, como você essa questão de os direitos humanos estarem aflorando pelo mundo todo como uma reivindicação de respeito a essa Declaração Universal? Qual o seu ponto de vista? Salve espectadores, agradeço a participação. Bom, essas questões de direitos humanos são muito importantes, porque elas estão relacionadas aos conceitos de justiça e igualdade, que são conceitos essenciais para uma vida, uma convivência em sociedade. E essas manifestações que vemos hoje em dia no mundo todo, é um exemplo de que o direito dessas pessoas, desses manifestantes, estão sendo violados. Então, os negros estão sendo discriminados, alguns grupos religiosos estão sendo discriminados, as mulheres também estão procurando igualdade. Então, todas essas reivindicações são exemplos da violação dos direitos humanos, e como a Meire falou, né, a gente não está ainda, a gente está vivendo a fase da racionalização, mas as pessoas não estão conscientes dessa fase, por isso manifestam, mas não sabem como combater essa falta de respeito aos direitos humanos. Continuando, eu gostaria de pôr espectador ouvindo esse posicionamento de vocês com uma perspectiva da nacional, da qual vocês são estudantes. Ele perguntaria, e como é que na prática é feito para que os direitos humanos possam ser plenamente colocados em vigor e funcionem? Karen. Olá. Bom, falando um pouco da história, né, a primeira declaração dos direitos de homens e cidadãos, ela foi proposta em 1789, na França, durante a Revolução Francesa, onde os revolucionários, eles buscavam liberdade e igualdade. Em 1948, foi que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, aprovou a atual Declaração dos Direitos Humanos. Entretanto, o que a gente observa?
desde os primórdios até os dias de hoje, devido ao atraso no desenvolvimento do raciocínio e à rudez, é uma total violação dos direitos humanos. Exemplos disso são as guerras que nunca cessaram, as discriminações por raça, por opção religiosa, discriminação das mulheres, a exploração infantil. Então, todas essas discriminações, essas violações são prejudiciais, né? E aí, você pode me perguntar, mas o ser humano sempre busca a paz, sempre buscou a paz, e a gente está cada vez mais distante dessa paz. Por que isso acontece? E para explicar isso aí, eu vou explicar um pouquinho sobre a evolução do ser humano, né? Então, desde a origem do homem, como os seres nasciam sem nenhum conhecimento, como nascem até hoje, né? O bebê ele não tem nenhum conhecimento, é o ser humano que passa o conhecimento. Mas na origem do ser humano, os primeiros a nascerem não tinha ninguém para passar o conhecimento. Então, a natureza ela criou algumas ferramentas para evoluir esse ser, para tirar a rudez, para torná-lo civilizado. E essas ferramentas foram imaginação, pensamento e raciocínio. E cada ferramenta, ela é desenvolvida regida por uma energia específica. Então, pensando e imaginando, o homem saiu das cavernas, da idade das pedras, né, e evoluiu até os dias de hoje, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, com capacidade para entender a sua origem. Então, essas duas mecânicas, né, essas duas primeiras mecânicas, elas foram muito importantes para civilizar o ser humano e trazer um conhecimento para a nova fase que iria entrar. E essas duas mecânicas anteriores, as primeiras, elas foram regidas por duas energias, que são a energia elétrica e magnética, e são duas energias desequilibradas. Elas são energias deformadas. Por isso que o ser humano ele vive em conflito consigo mesmo. Ora você está feliz, ora você está triste, ora você está calmo, tranquilo, ora vem uma situação e você perde totalmente o controle. As pessoas têm ideias e ideais diferentes, então isso gera conflitos, esses conflitos geram violências, as guerras e a mortandade que a gente vê no mundo inteiro. Só que essas duas energias foram importantes para trazer um conhecimento para o ser humano, para que chegasse à fase do terceiro milênio e ele conseguisse entender a sua origem. E a gente chegou nessa fase, estamos vivendo a fase racional, que é a fase do terceiro milênio, e a fase do desenvolvimento da terceira mecânica que eu falei, que é a mecânica do raciocínio. E essa mecânica, ela é desenvolvida pela energia racional, que é a energia transmitida do nosso mundo de origem. Essa fase iniciou-se em 1935, e essas discussões e comunicações de direitos humanos é uma chamada da própria natureza para a fase da racionalização dos povos, que é todos amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Isso só é possível porque a energia racional é uma energia que equilibra, é uma energia única. Diferente do pensamento e imaginação, que são duas energias desequilibradas. Assim, todos ligados a essa energia única, não terá mais conflitos. E as guerras e toda a mortandade cessam no mundo. Por isso, que essa fase que estamos vivendo agora é conhecida da fase da concórdia universal. Que é concordando uns com os outros, vamos evoluindo e voltando ao nosso estado natural, que é de energia, de seres puros, limpos e perfeitos no nosso mundo de origem, o mundo racional. Como tudo antes de ter matéria é energia, e nós estamos vivendo hoje na condição de matéria, nós temos que voltar ao estado natural, que é de energia. Nesse estado, através da leitura do livro Universo Libertanto, o conhecimento de cultura racional. Então, a partir do momento que todos estiverem raciocinando, veremos um paraíso na Terra, onde os direitos humanos serão realmente respeitados e teremos a paz mundial. Muito bem, obrigado, Caio. Então, os princípios dos direitos humanos poderão funcionar em toda a sua amplitude. Como você se posiciona sobre esse aspecto? Com a palavra, Meire. Não, é o seguinte, vamos compreender as fases pelas quais passou a natureza. No primeiro milênio, desenvolvemos a imaginação, o lado esquerdo do nosso cérebro. No segundo milênio, o pensamento, energia elétrica, a imaginação, energia magnética, pensamento, energia elétrica.
Essas duas energias colocaram todas as cabeças para irem cognitivamente funcionando. Vivemos uma evolução. Naturalmente, teríamos que chegar à conclusão, teríamos que chegar à plenitude. Hoje, estamos no 3º milênio, fase racional, a plenitude do ser humano no planeta Terra, a sua ascensão em todos os sentidos, a compreensão da vida, a compreensão dos fatos, daí as reivindicações. Então, essas manifestações, que são uma consequência da energia racional, a energia do 3º milênio, a energia da fase racional, vibrando na cabeça das pessoas e pedindo essa conclusão. E a nossa responsabilidade, grande responsabilidade como estudantes da cultura racional, é levar essas pessoas, através da divulgação racional, a grande notícia de que a natureza mudou de fase, a natureza mudou de energia, e chegou o momento dos direitos humanos fazerem a sua transposição da teoria, os seus 30 artigos, né, para a prática. A ONU, quando aprovou, em 1948, os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já estávamos vivenciando a fase racional, porque a fase racional teve início em 1935, quando a natureza mudou de fase e, consequentemente, de energia. Daí a importância do estudante da cultura racional fazer a indicação para todas essas pessoas que justamente fazem os seus protestos, para que conheçam o livro Universo em Desencanto, para que conheçam a cultura racional, para ver a viabilização dessas leis, ou dessa lei, né, dessa lei universal, desculpa. Para que isso aconteça com o estudo assíduo, contínuo, dos livros Universo em Desencanto, a glândula pineal vai se desmaterializando numa crescente até a sua plenitude. Na sua plenitude, os direitos humanos vão vigorar de maneira natural. Porque muitos pensadores, aliás, os principais pensadores já definem os direitos humanos como direitos divinos, como direitos naturais. Então, viemos em evolução e agora chegamos para concluir. Concluir com o estudo que não cansa, que não causa nenhum tipo de divisão, porque o pensamento, no 2º milênio, enquanto ele estava em vigência, juntamente com a imaginação, cansávamos para estudar. Por isso que muitos de nós temos cansaço quando estudamos o artifício, que muito necessário foi. A cultura racional vem para descansar a mente. Ela vem para fazer uma conclusão de luz, de iluminação, de desembaraço de todas as dúvidas. Aí sim, essa transposição vai ocorrer. Sairemos da teoria romântica dos direitos humanos, que funcionaram muito bem em teoria, nas discussões que discutiram, mas as resoluções não aconteceram. É por isso que os ânimos estão exacerbados, pedindo por esses direitos que são justos, para que a prática ocorra. E naturalmente, sem nenhum esforço, somente com o estudo, repito, contínuo e assíduo da cultura racional, os direitos humanos vão funcionar. Vão funcionar pelo amor ao próximo, por fazer o bem sem olhar a quem, pelo entendimento que a divisão não traz solução. A solução só vem através da união. Eu vou saber que no 2º milênio eu ouvi dizer que o meu vizinho era meu irmão, mas eu não vivenciava isso. Hoje eu vivencio porque eu sei que a dor dele reflete em mim, porque tudo é energia. E a energia que vibra na cabeça das pessoas é a natureza dizendo, vem raciocinar, tá passando da hora. Raciocinando, todos esses conflitos vão terminar. A inteligência máxima, a inteligência suprema, a inteligência divina vai funcionar. Eu como pedagoga, humildemente falando,
é a pedagogia natural, é a pedagogia racional. É o ser humano vibrando com a natureza racional, se alinhando à verdadeira fase da natureza, a fase racional. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o paraíso na Terra. Não aquele paraíso romântico, mas um paraíso de fato. De fato, os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai acontecer. E só vai acontecer pelo pleno desenvolvimento do raciocínio, pela desmaterialização da glândula epífise pineal, materializada no istmo do mesencéfalo, dentro de uma cavidade óssea, e com o estudo da cultura racional, a cultura dos livros Universo em Desencanto, do racional superior, que nos trouxe esse presente para fechar com chave de ouro a nossa permanência no planeta Terra. Pronto? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a participação, agradeço muito, muito a participação, muito mesmo. Falar de cultura racional é também propiciar o desenvolvimento dos nossos raciocínios. Agradecemos a valiosa participação de Melissana, da Karen, comentando hoje essa notícia que trata de um tema muito complexo, como é a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aflorou agora em termos de debates e discussões por todo esse mundo, que, como ambas puderam muito bem mostrar e marcar para todos nós, é um processo de lapidação da humanidade através dos tempos que agora está culminando com todo esse amadurecimento da humanidade dentro da fase da racionalização dos povos. A nova energia comandando a natureza vai equilibrar todos através do desenvolvimento do raciocínio e fazer com que os direitos humanos sejam uma prática natural e normal dos dias vindouros, que não devem tardar por vir. Todos em destaque na fase racional vai ficando por aqui e vocês estão convidados para a próxima edição desse noticiário. Salve a todos, uma saudação racional e estaremos com vocês na próxima Notícias em Destaques na fase racional.